Olá, gente, seja bem-vindo aqui a mais uma aula, dos nossos cursos de especialização de diretores 3D, 2D, Live Action. Tá? E nessa aula aqui, ainda falando sobre o roteiro, nessa extensão, de grandes aulas falando sobre roteiro, nós vamos falar, antes de entrar na composição de roteiro, como cena textual, nós vamos falar na composição visual, da cena, tá? É uma aula um pouquinho aí mais técnica, mais inicial. Falando sobre essa composição, como que nós vamos trabalhar, como que nós podemos pensar nessa composição, tá? Para nossa cena. Bom, a primeira coisa que eu queria iniciar, eu queria já colocar para que vocês pensem, tá? Porque é de extrema importância, tá? Essa aula aqui de composição, tá? Nós teremos a parte de composição mais prática e essa parte mais de composição introdutória aqui, tá? Então eu vou e pergunto para vocês, você já pensou por que algumas obras de arte permanecem durante séculos, tá? E se tornam inestimáveis, enquanto outras têm uma vida curta e acabam sendo vendidas até em brechós? Tá? Por que será que acontece isso? Você vê grandes obras de grandes artistas aí, tá? Que têm um conhecimento extremamente fundo nisso, tá? E temos que pensar um pouco em relação a isso, ter o cuidado, Por isso que a composição, a direção de arte, tá? Ela é muito importante para o seu trabalho por si só, como composição geral da sua cena, tá? Então, assim, os críticos mesmo de arte concordam que a diferença está num elemento subjetivo, tá? Chamado de simplesmente de talento artístico. Ou seja, é o feeling do artista mesmo. Só que esse feeling também ele é moldado, e ele é específico, e ele é trabalhado, Quanto mais você estuda, nós temos no nosso cérebro, tá? Aquela que a gente consegue usufruir de comunicação, tá bom? Das experiências que nós temos, tá joia? E daquilo que nós estudamos, daquilo que nós aprendemos, tá? Uma coisa que é muito interessante, nós em relação ao nosso termo artístico e até aquilo que nós achamos que é certo e é errado, tá? Nós não temos uma sugestão, não temos uma palavra final, não é para o que, como é que eu posso falar? Não é para que o que a gente viu em algum lugar ou o que a gente leu em um livro. Muitas das vezes a gente acha se é certo ou errado das experiências que nós passamos, ou seja, de como nós estamos vendo. Por isso que nós somos indivíduos, nós somos pessoas diferentes, tá? E com isso nós temos talentos e personalidades e vontades próprias incomuns em relação aos outros, tá? Então, por isso que existe uma gama de possibilidades de direção de arte, tá? Não no sentido conceitual, mas no sentido minucioso de cada pessoa, tá? E essa composição, tá, de trabalhar a sua cena, mais do que nunca isso vai ser colocado em prática, tá? Por essa situação aí, tá bom? Que existe realmente, tá? Essa grande diferenciação, tá joia? Então, é muito importante a gente trabalhar, a gente diferenciar, a gente estudar, a gente discriminar, tá? Esse nosso trabalho de composição, tá? E principalmente nesse caso aqui com a sua cena, tá bom? Não é simplesmente você chegar, colocar os atores e pedir para eles atuarem, não. Mas é você trabalhar para que eles possam se imergirem naquela situação. Tá? E não só o próprio elenco, a própria equipe, mas principalmente as pessoas que vão estar assistindo esse seu trabalho, tá joia? Então, assim, essa foi só mais assim uma aula rápida, introdutória, tá joia? Para que para que a gente possa ainda continuar nessa parte aqui de composição, tá? Falando aqui específico sobre aqui a nossa cena, tá joia? Para que a gente, em aulas futuras, a gente possa trabalhar com a cena propriamente dita em relação ao roteiro, tá bom? Então era isso daí mesmo que eu queria começar a trabalhar e a mostrar para vocês, e a gente vai estar se vendo na nossa próxima aula, ainda falando sobre essa parte de composição aqui, arrumando a cena, tá?
mais detalhadamente no sentido não prático, né, mas ainda no sentido conceitual. Tá joia? Então era isso que eu queria comentar para vocês e a gente se vê então na nossa próxima aula. Então um abraço e até lá.